Essa é a primeira dica. Se apaixone pelo processo. Se você está começando o balé agora, se você está voltando para o balé agora depois de adulta, a gente volta muitas vezes ou começa numa ansiedade muito grande para que os passos aconteçam, para que a nossa dança aconteça. E o que vai fazer a sua dança acontecer é o processo. Qual que é o processo de uma bailarina adulta de verdade? É estudar balé e praticar balé, né? Então, o que você está fazendo aqui hoje, você está estudando balé, né? De alguma forma, você está absorvendo conteúdos que mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas e, consequentemente, a sua maneira de agir. E esse tipo de coisa muda a nossa dança na prática. E o que vai fazer a gente dançar cada vez melhor é entender que existe esse processo. Existe o processo onde eu estudo a minha dança, onde eu me envolvo nesse universo todo, e existe também o processo de fazer aulas. Quanto mais aulas a gente faz, melhor a gente vai ficando. Às vezes a gente tem a impressão de que, cara, parece que eu faço aula e não melhora nada. Às vezes precisa mudar algumas coisas, mas o processo de repetição em si, só o processo de repetição, ele já funciona. Tem coisas que funcionam melhor, eu vou falar disso aqui hoje. Mas só o processo de repetição em si, de fazer aula, fazer aula, fazer aula, ele também funciona. Tanto que crianças aprendem balé dessa forma, né? Repetindo, repetindo, repetindo. Então, quanto mais a gente se apaixona por esse processo de fazer aula, de escutar conteúdos sobre balé, de ver dicas sobre balé, quanto mais a gente se apaixona por estudar esse universo, por praticar o balé em si, mais chance a gente tem de se desenvolver mais rápido. Só que eu não tenho como ficar fazendo aula e fazendo um monte de coisa se a minha ansiedade está tão alta para dançar, para fazer o movimento, que eu não consigo nem curtir o processo. E esse processo de fazer aula é muito gostoso. Se você parar para pensar, né, quando a gente tá ali na nossa aula, a gente não pensa mais nada, né? Nada mais é tão importante quanto estar ali. Você não lembra de boleto para pagar, você não lembra do chefe, você não lembra que precisa fazer almoço, janta, você não lembra de nada disso. Parece que o mundo para, a gente entra no estado de flow. E quando a gente entende isso e se apaixona por fazer aulas, aí a nossa dança começa a mudar. Então, faça aulas, se apaixone pelo processo. Essa é a nossa primeira dica. E aí a gente vai para a nossa segunda dica. Nossa segunda dica das top 10 para quem está começando o balé é: você sempre pode mais. Você sempre pode mais. Quando a gente começa no balé, a gente passa por uma fase de super apaixonada por tudo, porque tudo é descoberta e tudo mais. E aí a gente começa a fazer os movimentos, aprender os movimentos, e a gente começa a se deparar com algumas coisas que não saem, né? A pirueta não sai, o arabesque não sobe, eu não consigo fazer balance, e aí a gente começa a sentir a dificuldade em evoluir a nossa dança. E essa dificuldade, muitas vezes, faz a gente pensar que a gente não é capaz. Ah, eu acho que eu não nasci para isso. Ah, eu não tenho o dom do giro. Ah, eu não tenho o dom do equilíbrio. Ah, eu não tenho pernas altas. E aí a gente começa a minar a nossa energia e acreditar que aquilo que a gente está dançando hoje é o nosso máximo. E não é assim, bailarinas. Eu trabalho com balé adulto há mais de 20 anos, sim, e não funciona assim. Nós, bailarinas adultas, a gente consegue sim melhorar o nosso desempenho o tempo todo. Então você é capaz, sim, de fazer o que você quiser no balé. Você só precisa trabalhar para isso. Só que se eu acredito que eu não sou capaz, eu vou ter energia para trabalhar para isso? Provavelmente não, né? Provavelmente eu vou ficar minada e vou ver a minha dança cada vez com mais defeitos, usar cada vez mais meu chicotinho, falar o quanto eu não sou boa, o quanto eu não sou capaz. Então, a minha segunda dica para quem está começando é ter a clareza de que você sempre pode mais. Muitas vezes na nossa aula a gente está lá, tenta fazer uma pirueta, demora um tempo, a gente começa a conseguir uma pirueta, a gente fica feliz e a gente esquece que a gente pode evoluir, a gente esquece que a gente pode fazer duas. Se você está fazendo uma pirueta hoje, está na hora de começar a treinar duas. E quando você começar a treinar duas, você vai passar de novo pelo mesmo processo de reaprender, né? Eu vou começar a cair de novo das piruetas, eu vou começar a perder o equilíbrio, eu vou começar a sentir que eu não estou conseguindo fazer. Por quê? Porque você está tentando dar um passo além do seu limite.
Então, acredite que você sempre pode mais, porque dar um passo além do seu limite, ali do que está na sua zona de conforto, é o que faz você se aproximar cada vez mais da bailarina que você deseja ser. Então, se você quer ser mesmo uma bailarina de verdade, acredite, você sempre pode mais, acredita em você. Se você não acreditar em você, quem é que vai? Né? Eu gosto muito dessa frase, se eu não acreditar em mim mesma, quem é que vai? Então, acredite em você, principalmente nesse início. Não é simples, as coisas não acontecem tão rápido como a gente gostaria, mas quando a gente sabe que a gente está saindo da nossa zona de conforto para dar um passo além, subindo um degrau a mais na nossa escada rumo à bailarina adulta de verdade, aí a gente sabe que tudo que está acontecendo faz parte do processo. E se eu sou apaixonada pelo processo, tudo se torna mais fácil. Sim? Então, acredite em você, se apaixone pelo processo.